Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão. Eu já começo esse Acorda Vascão de fato comemorando, porque hoje, depois de mais de 20 dias, o torcedor vascaíno irá se reencontrar com o Vasco da Gama. Hoje, vascaíno, domingo, dia 30 de março, é dia de Vasco. Hoje, às 6h30, o nosso Vasco da Gama entrará em campo às 6h30 da tarde. Aliás, às 6h30, é claro, né? Acabei de falar. Entrará em campo contra a equipe do Santos, nosso caldeirão de São Januário, com ingressos esgotados e a promessa de uma linda festa. A gente vai falar muito sobre essa estreia, trazer, é claro, né, o que podemos esperar dessa estreia de Brasileirão, o que o Fábio Carille preparou para esse atual elenco do Vasco da Gama, mas trazer também algumas outras informações importantes a vocês aqui neste Acorda Vascão e além dessas, muitas outras novidades. Teremos aí pela frente um Acorda Vascão que chega para você aí, meu amigo torcedor vascaíno, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Entretanto, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estou aqui, tá? Todos os dias, 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e divulgação do nosso canal. Você aí, vascaíno, não saia desse Acorda Vascão sem largar o dedo no like. Vamos fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno. Sem muita enrolação, né? Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto em si, né? Sobre essa partida que vai acontecer já já contra a equipe do Santos São Januário, vamos trazer algumas informações rápidas aqui a vocês e bastante mesmo curiosas, tá? A primeira é essa imagem. Olha que loucura, cara. Loucura mesmo, ao meu ver. Ontem, o Marcos Júnior, você lembra dele? Marcos Júnior foi apresentado no Rio Branco, do Espírito Santo. Ele irá disputar as finais do Campeonato Capixaba, vestindo a camisa do Rio Branco, além também de participar do elenco que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada de 2025. Marcos Júnior é um jogador carioca de 29 anos de idade, atleta que surgiu nas divisões de base do Bangu em 2014. Após algumas passagens por Bom Sucesso, Volta Redonda, América de Natal, ABC e Paysandu, ele chegou ao Vasco da Gama na temporada de 2019. Ganhou uma grande chance no nosso Cruz Maltino, sendo naquele ano um dos grandes destaques, inclusive do Campeonato Carioca, pelo próprio Bangu. Na Série A do Brasileiro, Marcos Júnior, em 2019, fez 27 partidas, sendo titular em diversas oportunidades. Além disso, em 2020, ele jogou a temporada inteira pelo Vasco da Gama, onde disputou 39 jogos entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Comebol Sul-Americana. Entretanto, com o rebaixamento de 21, o Marcos Júnior acabou indo em direção para outro clube. De lá, rodou por Remo, foi para a Armênia, passou por Volta Redonda, conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro agora, nessa temporada passada, com a camisa do Voltaço, e agora está no Rio Branco, do Espírito Santo. Jogador aí que, de fato, né, marcou um pouquinho aí o torcedor vascaíno. Acho que muitos vascaínos lembram dessa figuraça chamada Marcos Júnior. Tinha uma tropa do Ainda. Lembra dessa tropa do Ainda do Vasco, cara? Que era Marcos Júnior, Ribamar e Marrone. Olha aí, tropa do Ainda. Era a tropa do Vasco da Gama naquela época do Campeonato Brasileiro de 2019, com o Vanderlei Luxemburgo sob o comando. Marcos Júnior, Ribamar e Marrone. Sente falta aí desse trio? Sente falta? Deixa aí nos comentários. A gente reclama hoje de Nuno Moreira, Garré, Coutinho.
a gente já teve a tropa do ainda formada por Marcos Júnior, Ribamar e Marrone. Que loucura, vascaíno! E prosseguindo aqui com o vídeo, né, já que estamos falando sobre ex-jogador, tivemos aí durante essa semana uma entrevista de um ex-atleta do Vasco da Gama que inclusive atuou lado a lado com o Marco Júnior em 2019, que foi o Leandro Castan. O Leandro Castan participou de um programa da ESPN. O programa ele propôs ao Castan a montar uma lista de jogadores, né? Escolher quem hoje são os craques da Série A do Campeonato Brasileiro, escolher os jogadores superestimados e os jogadores subestimados. Escolher aí dentre alguns atletas e elencar esses nomes. E o Leandro Castanho elencou alguns nomes aí do Vasco da Gama. 2, inclusive, foram nomes do nosso Cruz Maltino. O Leandro Castanho, meu amigo vascaíno, elencou Felipe Coutinho nessa relação e também Pablo Verrete. O que será que eles foram? A gente traz aí as palavras agora do Castan a vocês. Vitor Roque. Estrelas do Brasileirão com Leandro Castan. O Gabigol é superestimado. Memphis Depay é Craque. Vitor Roque. Superestimado. Bruno Henrique. Subestimado. Para mim, o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores aí daquele time do Flamengo, 2019. Agora outro do Flamengo é Arrascaeta. Craque. Gerson. Craque. Hulk. Subestimado. Felipe Coutinho. Craque. Martin Braithwaite, do Grêmio. Pô, superestimado. Rodrigo Garro. Craque. Pablo Verrete. A galera fica brava comigo, mas eu acho que é superestimado. Oscar, do São Paulo. Craque. Dudu, agora de volta ao Cruzeiro. Craque também. Rafael Veiga. Subestimado. Neymar. Pô, craque dos craques, né? Lucas Moura. Craque também. Alan Patrick. Subestimado. Everton Ribeiro. Craque. E para fechar, Paulo Henrique Ganso. Pô, craque também. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube. O YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora, porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Meu amigo vascaíno, então como vocês viram aí, o Castan citou o Coutinho como um dos craques do Campeonato Brasileiro e ainda classificou Pablo Verrete como superestimado. Eu não quero ser muito favorável ao Castan não, tá? Mas que o Felipe Coutinho é craque, todos nós sabemos. A questão é, de fato, essa parte física do jogador. E a questão do Pablo Verrete é algo que eu falo a vocês. Eu não acho que ele é superestimado. Eu acho que ele, de fato, entrega. Os números provam isso. Prova como foi visto, né, a atuação do Verrete na temporada passada, vestindo a camisa do Vasco na Copa do Brasil. Então, acho que o Verrete não é superestimado. O que dizem é o que ele entrega. Entretanto, é um jogador que não desempenha bem. É um jogador muito abaixo, tem um nível técnico baixíssimo, mas entrega gols, meus amigos. E a partir do momento que a gente está falando de centroavante, se ele entrega gols, ele faz o que é direito. A gente fala de um goleiro e ele não é bom com os pés, ou seja, ele não tem uma boa valência, mas ele embaixo das traves é um monstro, é um bom goleiro. Se a gente tem um zagueiro que talvez não tenha uma qualidade com o pé apurada, mas zagueirando, né? Sendo aquele zagueiro é um monstro,
A gente está citando zagueiro, eu cito vários. Cito o Júnior Baiano, né, que era um zagueiro grosso. O Odivan, todo mundo diz que é um zagueiro grosso. Zagueiro. E se a gente está falando de um centroavante, que mesmo sendo grosso tecnicamente faz gols, eu não posso dizer que ele é superestimado. Posso dizer que ele talvez não seja craque, mas superestimado não é não. O Castan entrega aquilo que lhe é pedido, no caso, gols. Concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, Coutinho, Verratti e companhia, ambos estarão presentes hoje em São Januário para a partida entre Vasco da Gama e Santos. Às 6h30 da tarde, já teremos aí esse jogo tão importante, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que já foi iniciada inclusive ontem, né? Dia 29 de março. Essa partida será importante para o Vasco, é o primeiro jogo em casa, é o primeiro jogo em São Januário do Brasileirão, é o primeiro jogo em si também do Campeonato Brasileiro da temporada de 2025, contra uma equipe que o Vasco da Gama precisa vencer. O Vasco, ele tem o Santos sim como um rival, uma rivalidade aí que já perdura longos anos, uma rivalidade de fato histórica, e é um time que é chatinho. O Vasco da Gama, nos últimos confrontos, ele tem contra o Santos aí, enfrentou o Santos em 2023 e perdeu. Então, fazendo um resumão, dos últimos 6 confrontos contra o Santos, são 4 vitórias do Santos, ou seja, 4 derrotas do Vasco, apenas uma vitória do Vasco e um empate. Então, o Vasco, nos últimos confrontos, não está tendo uma vida tão favorável. A última vitória do Vasco da Gama sobre a equipe do Santos aconteceu lá no ano de 2020. Então, acho que já está mais do que na hora do Vasco voltar a vencer o clube paulista, jogando principalmente hoje ao lado do seu torcedor no Caldeirão de São Januário. O Vasco tem uma escalação montada. Ontem foi o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco esmaltino se preparou. O técnico Fábio Carilli teve 3 semanas cheias para preparar esse grupo para enfrentar a equipe do Santos. A expectativa é que o Vasco da Gama vá a campo aí hoje à noite com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton formando o quarteto defensivo, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho na trinca de meio campo e no ataque Nuno Moreira, Verratti e Benjamin Garré. Expectativa é que seja esse exatamente o Vasco da Gama que vai enfrentar o Santos nesta noite de hoje. O Fábio Carilli teve bastante tempo para montar essa equipe. Hoje, como a gente vem falando com vocês, de fato, meu amigo vascaíno, chegou definitivamente a hora. O Campeonato Brasileiro começou ontem, o Vasco da Gama entrará em campo hoje. O Vasco tem que, durante essas primeiras rodadas, pontuar para, pelo amor de Deus, ter um Campeonato Brasileiro tranquilo, ter uma temporada tranquila. No ano passado, o Vasco termina o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação. Mas é importante falar que durante o primeiro turno foi um ano bem complexo, foi um ano bem complicado. Se não é o Rafael Paiva entrando no Vasco, a gente nem sabe onde o Vasco da Gama estaria talvez. Podia estar muito bem disputando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que o Vasco, nesse momento, nesse ano, faça um início de temporada bom e um restante de temporada também para ter uma vida tranquila, sem sofrimento para o seu torcedor no Campeonato Brasileiro, pensando na possibilidade de um rebaixamento. O Fábio Carilli teve 3 semanas livres para treinar esse grupo, para preparar esse grupo. Não faltou treino, não faltou tempo, inclusive, de preparação. A gente espera que hoje, contra a equipe do Santos, o Vasco possa se mostrar de uma forma completamente diferente. Já há uma espinha dorsal, isso é nítido. Tem atletas que a gente olha hoje dentro do elenco e já sabe que são atletas hoje que o Fábio Carilli trata como titulares. No entanto, alguns nomes são encaixados nessa, o que podemos chamar de espinha dorsal. Espinha dorsal, o que eu digo? Léo Jardim é titular absoluto, ninguém vai entrar no lugar dele. Paulo Henrique é titular absoluto, Lucas Piton é titular absoluto, o João Vitor é titular absoluto, o Hugo Moura ele conquistou a titularidade absoluta na posição de primeiro volante, o Verratti conquistou a posição absoluta de titular no ataque e o Coutinho é o 10, ponto. Só que ainda há alguns nomes que não fazem parte dessa espinha dorsal e que o Fábio Carilli está precisando encaixar. Por exemplo, o zagueiro ao lado do João Vitor, já foi o Lucas Freitas, já foi o Lucas Oliveira e agora é o Maurício Lemos. Não encaixou, precisa se encaixar. O jogador ao lado do Hugo Moura, já foi Tietê, já foi Jair, já foi Paulinho, não encaixou, precisa se encaixar. E os pontas? Lloyd, Adson, Benjamin Garré, Nuno Moreira, Jean Davi, Maxime Domingues, muitos nomes foram testados ali, entretanto ainda não encaixou. E a expectativa do torcedor até para essa partida de hoje é que diante dessas 3 semanas que aconteceram de treino, o técnico Fábio Carilli possa, enfim, ter encaixado os jogadores nessa espinha dorsal, ou até mesmo a gente possa chegar aqui e falar, Fábio Carilli achou uma espinha dorsal
para esse elenco. O Carille terá novidade para essa partida de hoje. O Carille terá alguns novos jogadores à disposição. O principal deles talvez o Adson, que voltará a estar no banco de reservas em São Januário após 8 meses sem atuar por conta da lesão. No início do trabalho, o técnico tinha pouquíssimas opções para as pontas e hoje, na partida contra o Santos, o técnico Fábio Carille terá muitas opções. Está aparecendo aí a vocês um mapa, né? Um mapa de atletas que o Fábio Carille terá à disposição exatamente para essa partida de hoje. Sua grande maioria de jogadores, alguns, é claro, lesionados. E para a posição de ataque, a gente está vendo aí. O ataque hoje do Vasco, com toda certeza, até pelas irregularidades, né? Pelos erros, pelos problemas, pelas reclamações, é o setor hoje que gera mais dúvida para o técnico Fábio Carille, que não tem nada definido, não tem nada fechado. O único que tem a vaga definida é, de fato, Pablo Verratti. O argentino foi o artilheiro do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro nas 2 últimas temporadas, 23 e 24, e hoje quem surge como opção para substituir o Pablo Verratti é o Ryan. Ryan é o nome que o Vasco da Gama internamente entendeu que é o substituto imediato do atacante argentino Pablo Verratti. Entretanto, olha aí a ponta esquerda, olha a quantidade de opção. Estamos falando de Nuno Moreira, de Lloyd Augusto, de Jean Davi, do David, que está lesionado e já estará voltando. Nuno Moreira, de fato, assumiu a titularidade e deve ser o titular do Vasco da Gama hoje novamente contra a equipe do Santos. Mas há opção. Lloyd Augusto pode entrar no segundo tempo. Se ele quiser usar o Jean Davi, por que não? O nome que está à disposição dele. Na ponta direita também. Hoje a expectativa é que quem comece na titularidade é Benjamin Garré, mas ainda há a possibilidade e a opção de utilizar o Adson numa segunda etapa e até mesmo utilizar o Maxime Domingues por ali. Não se adaptou de fato ao futebol brasileiro, a gente não sabe se ele será relacionado para essa partida de hoje, a expectativa é que não, mas é um jogador que o Fábio Carille ainda, pelo menos enquanto não se for fechada a sua negociação, que deve ser, mas se não selou, não vou confirmar, é um nome que o Fábio Carille poderia utilizar naquela posição. Na posição de meias, também temos muitas opções. Talvez essa posição de primeiro volante é do Hugo Moura. Matheus Carvalho e Sforza dificilmente ganharão essa vaga por ali. Mas a posição de segundo volante está uma grande incógnita. Não sabemos quem será o nome a atuar ao lado do Hugo Moura. Tietê se recupera de uma lesão. Deve ser importante ao longo da temporada, mas não está 100%. Paulinho, ele está de volta após uma grave lesão de LCA, assim como Jair. Paulinho, timidamente, no início de 2025, durante o Campeonato Carioca, não apresentou o seu futebol que a gente sabe que tem. Uma dúvida, uma incógnita. Será que está bem fisicamente? Veremos hoje. E o Jair é um jogador que, nitidamente, o Fábio Carille conta, mas tem aquela dúvida. Não é o ponto de segurança do treinador. Então, a única posição ali fechada é a do Hugo Moura. Quem, porém, vai atuar ao lado dele? Opções? O Fábio Carille tem. Assim como também tem na posição de meia. Olha a quantidade de meias que tem aí, gente. Coutinho, Payet, Estrela, o próprio Alex Teixeira. Hoje o Vasco da Gama na armação tem talvez as 2 maiores referências do futebol brasileiro. Estamos falando de um craque, que é o Coutinho brasileiro da Europa, e um Payet, que é um francês craque também mundialmente, conhecido no mundo todo. Coutinho sofre, infelizmente, com a lesão, com as lesões, mas é um jogador hoje que é tratado como a grande esperança do time na criação da jogada, assim como o Payet também, que infelizmente acumulou partidas de mau desempenho, mas parece que nessa intertemporada fechou a boca, se cuidou, tá fino, tá magro, e a gente espera que esteja voando nesse início de Campeonato Carioca, de Campeonato Brasileiro, e o restante da temporada de 2025. Então o Vasco ele tá com um elenco legal. A gente olha para o sistema defensivo, temos no lateral direito Paulo Henrique, Puma, o lateral direito Paulinho da base, temos na zaga pelo lado direito o João Vitor, o Lucas Oliveira, o Souza, temos pelo lado esquerdo o próprio Maurício Lemos, que vai ganhar a titularidade do Vasco da Gama nesse jogo de hoje, e o Lucas Freitas, na esquerda o Piton, o Vitor Luiz. Então o Vasco hoje ele tá tendo um elenco grande, né? O Vasco tá com um elenco interessante e busca se reforçar ainda mais. Certo é, hoje é o dia da prova dos 9. Hoje é o dia de mostrar o futebol do nosso Cruz Maltino. E quem falou muito sobre essa partida de hoje, a gente traz palavras aqui agora a vocês, foi a entrevista coletiva que rolou dessa semana, do volante Hugo Moura e do zagueiro João Vitor, falando um pouquinho sobre o futuro do Vasco, sobre a partida contra o Santos. E a gente traz essas palavras aqui agora a vocês. Então, a gente sabe que da grandeza do Neymar, a gente sabe da grandeza do Coutinho e da grandeza que eleva o futebol brasileiro, ainda mais no Brasileirão, que a gente sabe que é uma competição muito difícil, e com esses jogadores sempre eleva mais. Mas é jogo em casa, né? Então a gente tem que começar bem, uma estreia boa,
independente do Neymar ou não, acho que a gente tem que sair de lá com os 3 pontos. Realmente, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Eu acho que o que diferencia ali, claro que tem grandes elencos aí com valores altíssimos em folha salarial e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro, quem erra menos consegue se manter lá em cima. Então, é um jogo que quanto menos a gente oscilar, quanto menos a gente errar, e principalmente não perder jogo em casa, isso faz total diferença. Então, a gente ganhando jogos em casa e fora de casa buscando um empate ou a vitória, pensando nesse cenário e nunca perder, faz com que a gente se mantenha lá em cima da tabela. Boa tarde. Sem dúvida, acho que, como o Hugo disse, eu também estou dizendo aqui, eu acho que nessas 3 semanas o professor Fábio Carelli conseguiu implementar, sim, o modelo de jogo dele, o que ele pensa ao longo da temporada. A questão física é um pouco complicado no sentido de, quando o time fica um pouco sem a bola, a gente corre muito sem a bola, é óbvio que a gente vai sentir. Isso não é só a gente. Qualquer time ficar sem a bola vai sentir. Temos prova, o Brasil ontem ficou sem a bola, correram, não conseguiram fazer nada. Então, assim, a gente teve 3 semanas, a gente intensificou os treinos físicos, sim, que tinha uma cobrança, e ele também tinha reparado nisso. E eu tenho certeza que agora a gente está muito mais bem fisicamente. Como o Hugo disse, a gente treinou alguns treinos aí, 2 períodos, para que isso intensificasse mais nosso fôlego, nosso gás, nossa intensidade mesmo nos treinos. Então, acho que a gente está mais preparado. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí. Deixa a sua opinião nos comentários, se você está empolgado para esse jogo de hoje. É claro, já a gente vai estar aí de volta, trazendo ainda mais novidades, informações a todos vocês. Teremos ainda o nosso pré-jogo, teremos o nosso pós-jogo, e eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Hoje é dia de Vasco. Como a gente sempre fala aqui, saudações. Vasco!